Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriana do Tarô com os Gatos e hoje nós vamos falar sobre a terapia vibracional conhecida como os florais de Bach e qual é o seu papel no processo de transformação e como ela pode nos ajudar na expansão da consciência. Oi gente, tudo bem? Então, essa daqui é a Miriam, tá? E eu trouxe ela hoje para falar sobre a terapia dos florais de Bach. Ela vai fazer uma introdução para nos dar conhecimento, né, sobre essa terapia maravilhosa. E eu vou fazer apenas uma pequena introdução para quem não conhece o significado de uma terapia vibracional. E aí, como eu falei, a Miriam depois vai entrar falando realmente sobre o processo todo de terapêutico, né, como o floral ele age, né, e também ela vai falar sobre Eduard Bach, que foi esse grande homem, essa pessoa revolucionária, né, que trouxe esse presente para a humanidade. Mas então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão da terapia vibracional é a sabedoria ancestral, né, que está ligada à mãe natureza e os elos energéticos, tá? Então, para quem viu o meu vídeo sobre a doença como caminho de expansão da consciência, lá eu falo bastante sobre isso, tá? Mas eu vou fazer uma pequena introdução porque muitas pessoas não viram o vídeo e eu acho interessante, tá? Como é que a gente pode explicar a terapia vibracional? Eu trouxe minha colinha, como sempre, porque, como vocês sabem, aqui é um papo, né? É um papo descontraído, tá? Então, existe um crescente volume de evidências, tá? Que apoiam os sistemas de curas antigos, tá? Que são baseados em conceitos fisiológicos muito diferentes da nossa medicina ortodoxa atual. Tá? Isso a homeopatia fala sobre isso, né? Nós temos também a acupuntura, tá? E a gente tem que ter um olhar muito aberto sobre isso, tá? Porque isso é uma verdade. Se nós formos olhar lá para trás e se você conversa com um acupunturista, por exemplo, que tem todo esse conhecimento ancestral da terapia vibracional, ele vai te mostrar que o nosso corpo ele está todo interligado. É do macro para o micro. Então eu tenho o meu corpo inteirinho na orelha, eu tenho o meu corpo inteirinho nas palmas da minha mão, nos pés, né? Então é muito interessante isso. E a gente precisa então ter esse olhar aberto dessa perspectiva, dessa sabedoria antiga que preenche lacunas de como falar sobre a doença, a cura e o paciente, né? E aí o que acontece? Os nossos ancestrais, eles compreendiam aspectos a partir da perspectiva do espírito e da sua energia vital. Então, ele não olha só o corpo biológico, físico, ele olha um corpo energético que está ligado a um corpo espiritual. Por isso que eu falei dos elos energéticos, que a gente vai entender. Inclusive no caduceu, né, o símbolo do caduceu de Mercúrio, ele traz esses três elos, né? Mercúrio é o deus que transita entre os mundos físicos e espiritual, e justamente esses três círculos, né? Como dizem os nossos amigos Lakota, tudo que anda em círculo, tudo que está inserido no círculo, está inserido na busca da perfeição, né? Então, por isso que o espírito, a mente, a psique e o corpo físico estão entrelaçados, né? E é justamente quando você tem essa época que o Dr. Bach, Jung, Freud, né? Vamos dizer assim, se interagem, né? no nosso mundo, como que eu posso explicar? Trazendo uma visão nova de conceitos de cura, né? Que a psique vai entrar, que é justamente Jung e Freud tem um papel extremamente importante, porque
a psique passa a ter uma relação intrínseca nessa perspectiva de causas de somatização das doenças do corpo físico, por isso que eu falei dos elos, né? Então eles vão começar a mostrar que as reações neuroquímicas e elétricas que ocorrem no cérebro e ocorrem por conta dos nossos pensamentos e das nossas atitudes em relação à nossa vida, que é o que ela vai falar, que é o que o Dr. Bach também percebe, tá? Desempenha um papel importantíssimo na cura da doença. Por isso que tanto para o Dr. Bach, como para Jung, como para Freud, a cura não deve começar do corpo físico, né? Mas no paciente, lá nos processos que podem ser, no caso de Jung, vidas passadas, porque ele acreditava nisso. No caso de Freud, questões desde a infância, desde o útero, né? E o Dr. Bach, ela vai mostrar como que ele foi na natureza, né, de uma maneira extremamente sábia, coletar essa ligação que nós temos, porque todos nós somos ligados, interligados, né, no processo aqui planetário, e ele percebeu isso naquilo que os nossos irmãos, por exemplo, nativo-americanos, os nativos sul-americanos também, os aborígenes, né, essa sabedoria ancestral trouxe, ou seja, que até o próprio Jung já falou sobre isso, né, que nós podemos, por exemplo, o homem chegou à Lua praticamente do nada, né, com uma tecnologia praticamente do nada, vamos dizer assim. Mas para que a gente encontre o processo de cura, nós temos que partir lá de trás. Né? Você vê que já é a tecnologia, ela nasce, o cara pensa, tem uma ideia, né? Mas os processos da psique, do espírito, eles são processos que estão lá atrás. A gente precisa voltar por isso o religar da religião, mas também a natureza, né? Porque os nossos ancestrais, eles tinham esse conhecimento da sabedoria. Por isso que hoje em dia muitas pessoas estão buscando realmente processos de cura na sabedoria ancestral, né? E a natureza tem uma parte muito importante nisso, e por isso que todo o processo que nós estamos passando desse caos que está acontecendo na natureza nos causa doenças, tá? Então, ou seja, o mantra deles, né, dessas pessoas como Freud, Jung e Dr. Bach, devemos tratar o paciente para curar a doença, né? Ou seja, o paciente no sentido, você não vai, como a medicina ortodoxa, vai na doença primeiro para tratar o doente, né? Agora, a gente precisa entender aqui, para ninguém, né, achar que aqui todo mundo é louco, a partir do momento que a doença se instala no corpo físico, a gente tem que tratá-la sim, do corpo físico. É por isso que existe a medicina, tá? E a medicina faz parte dessa evolução. Porque senão, às vezes, as pessoas acham que a gente está falando aqui que tudo vai ser tratado com floral, com meditação. Não é? A terapia alternativa, ela faz parte do complemento de ajuda no processo energético e espiritual. Mas a partir do momento que a doença se instala no corpo físico, ela tem que ser tratada assim com a medicina ortodoxa e aquilo que é remédio mesmo, porque esse mundo que a gente está, esse mundo de terceira dimensão, ele precisa ser tratado dessa maneira, tá? Então, a terapia vibracional, ela faz com que você entenda que esse corpo físico, ele é um veículo para a consciência humana. Ele é apenas um abrigo temporário para a expressão criativa do espírito, ou seja, ele não é a causa de tudo, ele é uma consequência, tá? Então, como eu falei, dos elos, né, energéticos, espírito, psique e corpo físico, é a tríade do ser integral. Então, para quem estuda Jung, né, e para quem estuda, por exemplo, como se diz, as escolas iniciáticas, essa é uma tríade extremamente importante para a evolução do homem nessa terceira dimensão, porque, como eu falei, o corpo físico é um veículo temporário. Então, nós somos espíritos vivendo uma experiência material, não o contrário. Então, a gente precisa tratar muito bem de todas essas raízes que
que acabam na consequência do corpo físico, tá? Então, as pessoas devem estar curiosas por que eu trouxe a Miriam para falar sobre os florais de Bach. Primeiro porque eu já trabalhei com floral de Bach quando eu fazia uma terapia alternativa e eles funcionam realmente, tá? Agora, tem que entender que tudo depende também da pessoa, né? Porque não adianta, inclusive até o próprio remédio da medicina, o doutor diz para você tem que tomar isso daqui durante 5 dias, de 12 em 12 horas. Se você não trata dessa maneira, não adianta. Então, tudo, assim, tudo depende de como a gente lida com as questões que nos são apresentadas, tá? E eu achei muito interessante porque o Dr. Bach, ele apareceu no momento da Primeira Guerra Mundial e depois logo veio a Segunda Guerra Mundial, e com certeza era um momento que as pessoas estavam muito estressadas, porque um processo de uma guerra, né, o mundo estava passando por uma modificação muito importante, e ao mesmo tempo, quando essa Primeira Guerra eclode, um pouquinho antes o mundo estava num período de calmaria, que a gente chamava da Era Dourada. Inclusive, os espíritos amigos dizem que se a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial não tivesse eclodido, nós estaríamos, pensa assim, 2000 anos à frente. Para você ver o processo que as guerras causam, né? Então, eu acho que essa ajuda de trabalhar os florais, né, nesse momento que a gente está, eu acho que é extremamente importante, tá? Então, eu vou mexer um pouquinho aqui na câmera para deixar a Miriam aqui mais. E Miriam, então seja bem-vinda, né? Aqui no Tarô com os Gatos, que eu falei, é um bate-papo. A Miriam é uma pessoa que eu conheço, muito querida, e ela é uma pessoa que tem conhecimento, né? E por isso que eu quis que ela viesse falar com vocês, até porque eu falei, eu não quero falar de algo que eu não estudei a fundo, né? Mas então eu vou trazer alguém que possa falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Por que você começou o seu interesse pela terapia, né? Em trabalhar com isso. Olá a todos. Eu, como a Adri falou, sou terapeuta floral de Bach. Eu comecei nesse caminho desde muito nova, sempre me interessei muito por trabalhos de cura energética. Desde nova eu utilizo os florais, eu fazia com a senhora terapia floral e foi muito bom para mim. Então eu vi o funcionamento do floral em mim. E acabou que a pandemia, né, mudou muito a gente passou a pensar muito, teve esse lado positivo, tudo tem um positivo, né, de você buscar o que realmente te traz alegria, te faz você sentir que você está sendo útil, que você está podendo ajudar as pessoas. E eu quis buscar esse caminho. Então eu fui estudar, fiz um curso de floral, no Instituto de Floral do Brasil, Florais de Bach do Brasil. Hoje estou estudando Jung também. E eu, enfim, vou falar um pouquinho sobre como os florais atuam. O Dr. Bach, para quem não conhece, o nome dele era Edward Bach. Ele era um médico inglês, nasceu no século XIX. E ele era médico, bacteriologista. Da bacteriologia ele foi para a homeopatia, porque ele viu dos conhecimentos da homeopatia justamente essa importância de que, eu trato a doença, mas eu não estou tratando a raiz dela, onde ela nasceu, essa doença física. Então eu preciso avaliar essa questão para eu trazer a cura verdadeira, né? Como a Adriana falou, é claro que a gente tem que fazer o tratamento médico. Nenhuma terapia complementar ela vai curar a gripe ou doença mais grave. Tem que tomar. A medicina é uma evolução maravilhosa da humanidade, né? Então, enfim, ele através da homeopatia ele quis buscar na natureza
porque nós somos fragmentados, né? Esse é o grande problema, essa fragmentação. Por isso que a gente divide tudo em vez de olhar o todo, né? E ele fez esse olhar no todo, né? Isso, a teoria dele, né, é que a doença, ela é uma somatização de emoções. Toda doença é uma somatização de emoções. Então você tem que tratar a doença, mas você precisa tratar a emoção que causou aquela somatização física. Porque senão você vai tratar a doença, você vai curar, graças a Deus, se Deus quiser, você vai curar daquela doença, mas ela pode voltar numa outra doença, e talvez mais grave. Por quê? Porque a doença, o Dr. Bach, ele não acreditava que a doença era uma coisa má. Ele acreditava que era um chamado do interior seu, do seu self, do seu eu superior, como quiser chamar melhor, né? No Jung a gente fala self, o Dr. Bach chamava eu superior. Então é um chamado para que você encontre dentro de você, ei, olha, esse caminho que você está seguindo é bom para você? Ei, essas suas atitudes na sua vida estão sendo boas? Então é essa busca para você mesmo, para você mudar o rumo, para encontrar a si mesmo. Então por isso que o Pedrino está falando que é um caminho único, é um caminho individual. O floral, ele vai te ajudar a encontrar as respostas para que você encontre o seu autoconhecimento. Então, vamos voltar um pouquinho. O Dr. Bach começou a desenvolver os florais em 1928. Ele largou a medicina tradicional, foi para o interior da Inglaterra em busca de flores, de plantas que pudessem trazer esse trabalho emocional. Então, entre 1928 e 1935, ele vivenciou os florais e foi um processo muito doloroso para ele, porque ele sentia as emoções dentro dele. Todas aquelas emoções que ele foi trazendo através dos florais, ele sentia. Então, tanto que ele faleceu em 1936. Ele faleceu novo, exatamente. Ele faleceu novo. E só abrindo uma conversa aqui, toda pessoa que vai trabalhar com processo terapêutico de cura, ou alternativo, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, a gente passa por esse processo que ele passou, porque é um autoconhecimento. Tudo aquilo que você vai trabalhar com os outros, você está trabalhando com você, né? Porque é um espelho, né? É um espelho. E ele se entregou pela humanidade, foi um processo de entrega pela humanidade, para descobrir esse caminho. Ele foi um visionário. Ele foi um homem de muita luz. E, bom, como é que funciona esses florais, né? Desde que a gente nasce, a gente vai criando cascas com as experiências da vida. Uma fala violenta com a criança, uma forma de falar, um acontecimento, isso tudo vai gerando medo, traumas. Você começa a criar cascas para se defender daquele mundo. Essas cascas, elas são como se fossem, vamos imaginar, como se estivesse entupindo um canal de comunicação com o seu eu interno. E aí você começa a ter dificuldade de saber as respostas, de entrar em contato com você, de saber quem você é, o que você realmente gosta para você. Você começa a viver a base de medo, pânico, raiva, angústia, mágoa, vitimização, vários sentimentos, um por cima do outro, como se fosse uma casca de cebola. E aí você não se reconhece mais. Quem sou eu? Você não consegue ter contato para se reencontrar. Então, essa a importância do autoconhecimento, é a gente justamente tirar essas cascas, limpar esses canais para se reencontrar. E o floral, ele auxilia nesse caminho. Na terapia floral, a gente vai conversando ali com o cliente e ele vai demonstrando, olha, eu sinto muito medo, ou eu estou muito magoado com isso. E a gente vai trabalhando esses sentimentos para que possa fazer essa limpeza e você saber de onde vem, porque às vezes a gente tem que para mais de onde vem aquela mágoa, de onde vem. Então, isso
vai limpando, você vai tomando consciência daquilo e vai se reencontrando. E isso, dentro do Jung, é o que a gente chama do processo de individuação, que é o processo de criação e ampliação de consciência sobre si mesmo, né? De evolução. Então, daí vem toda essa questão e por que a doença, na verdade, é um chamado. Olha para você, né? Não olha a doença como uma coisa má, simplesmente. Ela é uma forma de você, de te chamar. Olha para você. É engraçado, porque quando eu estava estudando fala de psicanálise, uma coisa que, e depois também no próprio processo da doutrina espírita, a Joana de Ângeles fala muito sobre isso, que em vez de a gente brigar com a doença, a gente precisa abraçá-la. Mas abraçar a doença não quer dizer assim, vem cá, eu gosto de você, fica comigo, não. É abraçá-la, tipo assim, como ela falou, o que você está querendo dizer, né? É porque é uma parte do corpo que é como se você estivesse sendo agredida, que na verdade é você mesmo agredindo você. Então, por isso que você tem que se abraçar. É a criança ferida, né? É o adulto que foi deixado, como é que fala? O abandono, né? Para quem acredita em vidas passadas, é uma questão de uma energia que está lá presa, de um contrato, né? Tem gente que a gente, às vezes faz contratos lá no passado e essas energias ficam. Então, por isso que é importante você abraçar a doença, botar no colo, porque na verdade é você se colocando no colo, né? Exatamente. E aceitar que você tem aquelas dificuldades. É muito importante que você aceite. Quando a gente renega alguma dificuldade que a gente tem, ela cresce aquilo dentro da gente. Você não se liberta de uma coisa simplesmente negando a existência dela. Você tem que aceitar que ela existe e aí você conversar com aquela dificuldade para você poder... Né? É o que Freud fala da boia, você estar com uma boia numa piscina e tentar ficar com a boia debaixo dos pés o tempo inteiro, a pressão da água com a boia. Uma hora ela vai vir, porque você não tem, a energia gasta em você não trabalhar processos das sombras, né, do inconsciente que não estão legais. Ela é muito pior. E como ela falou, quando você mascara, então, por exemplo, você come muito, você vai lá fazer uma dieta daquelas pavorosas, como eu já vi muita gente fazer. Gente, já vi coisas assim horrorosas. Aí a pessoa não trata o problema do porquê que eu tô comendo, o que tá faltando, ou qual é a minha carência, né? Porque tudo isso, gente, são coisas naturais. Inclusive, ela mesmo sabe, no processo, quando a gente está fazendo o processo de psicanálise, a gente está aprendendo, e o professor lá está mostrando aquele bando de defeitos, né, sombrios, a gente fica se olhando assim, porque a gente se encontra em todos eles. E aí que é o ponto, que é o pulo do gato, é quando o professor lá diz, gente, todos nós temos esses processos sombrios. A diferença é quando eles controlam a nossa vida. Né? Quando a gente simplesmente se esbanda, ou a gente vai ou muito para cá ou muito para lá, são as polaridades, né? Então todos nós temos sombras, não tem ninguém que tem vergonha de falar, todo mundo tem inveja, todo mundo tem raiva, todo mundo tem carência. Humanos. Exatamente, o problema é quando esses sentimentos tomam conta da vida da gente e não só atrapalham a vida da gente, como a do outro, né? Isso. E bom, falando um pouco sobre essa questão que isso pode auxiliar hoje, né? Porque isso até que eu ia só entrando, né? Eu até botei aqui na minha colinha. Uma coisa que eu achei muito interessante é esse período que o Dr. Bach começou a observar essa questão dos sentimentos, de como eles afetam, né, o nosso bem-estar. Foi o período que ele era a Primeira Guerra Mundial, muito parecido com Jung, porque Jung também foi tratar pacientes na Primeira Guerra Mundial, tá? Inclusive é um período que ele se afasta do hospital lá na Suíça, tá? Para quem viu aquele filme que ele trata a Sabine Spielberg, é um filme maravilhoso, aí depois eu vou lembrar, as pessoas que gostam tem que ver esse filme é a coisa mais linda, é a história dele com a Sabine Spielberg, que eu considero uma pessoa fantástica, né? E ele se afasta e também vai tratar, e claro, é uma escola, né? Porque
os traumas de guerra, gente, as guerras, elas deixam cicatrizes profundas, tá? Eu, por exemplo, conheci um amigo do meu pai, americano, que ele participou da guerra do Vietnã. Ele era uma pessoa estranhíssima, porque nem todo mundo sabe passar por processos difíceis e o cara falou que tem um aprendizado. Muitas pessoas ficam marcadas, né? Então eu achei interessante, porque nós estamos passando um processo agora muito difícil. Nós estamos com 2 guerras enormes, não que o mundo já não tivesse guerra, e também não estou minimizando outras questões, né, como as dos armênios, as questões que acontecem na África do Sudão, eu não estou minimizando. Aliás, nós temos guerras aqui nas favelas, nós temos uma guerra civil no Brasil, né? Muita gente não quer ver. Eu acho interessante, gente, eu vou levar comida lá para as pessoas lá fora. Aqui tem gente fora também, que é uma coisa até inacreditável, um país que é um celeiro, né? Pode alimentar o mundo, mas bem. Mas voltando aqui, por que isso também é um dos motivos que eu, né, como eu falei, que eu quis que ela viesse? Para poder justamente trazer isso para vocês, de como o floral pode ajudar nesse momento, que as pessoas, eu vejo isso na internet, pessoas que eu converso, infelizmente até espiritualistas, porque como é que espiritualistas têm medo de morrer no sentido, vai cair como é que fala? Vai cair um meteoro aqui. Eu acho tão engraçado, eu falo, gente, como uma vez eu escutei no rapaz, senta na varanda, pega uma taça de vinho, fica com a pessoa que você mais gosta, e nós somos espiritualistas, então a gente tem que aprender a passar por esse momento de transição que nós escolhemos estar aqui. Já falei isso em outros vídeos, nós não estamos aqui, simplesmente nós somos jogados aqui, nós escolhemos. Então, como foi nesse momento da Primeira Guerra Mundial que ele, vamos dizer assim, ele tem uma visão das questões emocionais, né, e como tão complexas elas eram, e porque nós estamos passando por um processo agora de guerras, onde as pessoas estão com medo, as pessoas estão, e o mundo todo está polarizado, então como que o floral, né, pode ajudar a gente a ter essa expansão, essa abertura, esse olhar mais fraterno com nós mesmos, tá? Bom, a gente sabe que a gente está passando por um momento de transformação muito importante. A gente está num momento em que a gente tem uma tecnologia fortíssima, com possibilidade de destruição do mundo. Então, ou a gente muda e faz uma escolha para um mundo melhor, ou a gente destrói o planeta. Então, a gente está nesse momento. O século XX foi um século muito complicado no sentido de guerras pesadíssimas, que nos afeta até hoje, né? Tem até um livro, eu nunca li esse livro, mas um livro que fala a Primeira Guerra, a mãe de todas as guerras, sim, né? Sim, Que tudo que a gente vive hoje nasceu naquele momento, desde o assassinato daquele príncipe. Mas é o que eu falei pra você, que os espíritos disseram, né? Que se não tivesse a Primeira Guerra Mundial, nós estaríamos, gente, 2000 anos à frente. 2000 anos, sabe o que é isso? Olha o atraso. É um pouco que a Idade Média fez com a gente, né? A Idade Média atrasou a gente também, acho que uns 4000 anos. É uma coisa assim pavorosa, né? Mas assim, ao mesmo tempo, foi um século importantíssimo, porque como tudo no universo tem os opostos, né? Você tem os dois lados, sempre o positivo e o negativo, a noite, o dia. Você tinha essas guerras e você tinha pessoas maravilhosas. Você tinha o Einstein. Exato. São os avatares, né? Que vêm assim para impulsionar o mundo, pessoas né? maravilhosas, Chico Xavier. Exato, nossa. E aí você teve o nascimento e o crescimento da psicologia. Com Freud, com Jung, Adler, vários outros que vieram posteriormente, com a transpessoal, enfim. E o Dr. Bach, né, que veio desenvolver os florais. Inclusive, só entrando de novo rapidinho, para a gente ficar tão interessante quanto, essa era que Freud, Jung e o Dr. Bach trouxeram todas essas maravilhas, foi a fase que Plutão estava em Câncer. E Plutão, ele é um planeta extremamente transformador.
né? E nós vamos entrar em 2024 agora. Gente, há 200 anos Plutão não estava em Aquário. Aquário é um signo extremamente transformador, porque ele tira você do eu para o nosso. Junto com Saturno. Saturno é aquele que vão passar régua no que tem que ser passado. Então é muito interessante, né, que nós tivemos um momento que esses homens apareceram, Plutão em Câncer, que eu cuido, aprender a cuidar de você, né? Você cuidar, botar no colo, isso que eu falei. Eles vieram dizer pra gente, vamos colocar os nossos traumas, os nossos problemas no nosso colo, porque nós precisamos ser cuidados. E agora nós vamos entrar com Plutão em Aquário, que é justamente isso. Tudo isso que eles trouxeram, agora nós vamos ter que botar em prática, vamos dizer assim, no todo realmente, entendeu? Exatamente. E essa questão de estar junto com Saturno, né? Saturno, na mitologia grega, é Cronos. Então, é o deus ligado com o tempo. É aquele que ele comeu os filhos, tentou comer Zeus até, enfim, Zeus conseguiu destroná-lo na história da mitologia. Mas, então, é aquele que mostra, assim, você... É o tempo que passa. A gente está nesse tempo, está na hora de olhar para nós, para mudarmos o mundo, buscarmos uma coisa melhor. É isso que a astrologia, a energia toda tá trazendo, esse momento. E, bom, como dizia Sócrates também, se você quer mudar o mundo, mude primeiro a si mesmo. Então, essa é a importância de você fazer trabalho de autoconhecimento. E aí que o floral entra. O floral entra ajudando nesse processo de limpeza, né, das casas que a gente falou, para que você entre em contato com você mesmo, para que você se conheça, para que você encontre a sua verdade, para que você encontre o amor dentro de você e para que você, dessa forma, se melhorando, se ajudando, possa ajudar numa mudança da humanidade. Ai, é muita nossa, não, é o grão de areia. Exato. Mas cada grão de areia fazendo a sua parte, a gente consegue mudar o mundo. É isso, a gente tem que pensar nisso, né? Assim, nós mesmos, a gente pode fazer essa mudança em nós mesmos e ajudar. O próprio Mestre Jesus falava, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, porque você só dá aquilo que você tem, né? Então, quando você muda, quando você consegue se encontrar, limpar, encontrar um amor dentro do seu coração, você começa a conseguir doar verdadeiramente amor pro próximo. Porque como o floral, ele mostra isso, foi o que o Dr. Bach veio mostrar, é o que Freud, Jung, é o que Buda, é o que Jesus, né? Eu fiz um vídeo, tem aí, vocês podem ver. É pena que muita gente não visualiza, porque não interessa, né? Mas eu fiz um vídeo falando sobre as parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Esses grandes homens, eles vieram justamente para fazer com que a gente enxergue do micro para o macro, né? Porque a gente procura muito essas questões de Deus, por exemplo, vamos falar aqui de Deus no sentido de energia curadora, de energia vital do mundo, de tudo, muito no externo, né? Então, esses homens, claro, numa linguagem até científica, porque muita gente não tem um interesse até mais espiritual ou religioso, né? Então, por isso onde entra Freud e Jung, né? Por exemplo, o Dr. Bach já teve um olhar mais espiritual, né? Um pouquinho diferenciado, mas justamente para que Deus é tão perfeito, a fonte que é tão perfeita, que ela nos dá alternativas diferentes. Ela nos dá religiões diferentes, ela nos dá alternativa de autoconhecimento diferente. Porque você pode ser um ateu e ser uma pessoa maravilhosa. Você pode ter uma visão até melhor do que um religioso, né? Então, é muito importante. Mas você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Isso, essa questão que essa transformação toda que está acontecendo no mundo, que está nos chamando para uma transformação coletiva e individual, é a única responsabilidade que a gente tem. A responsabilidade que a gente tem na vida é nos encontrar nós mesmos. Nós estamos aqui para isso. Qual é a missão na minha vida? É se encontrar. Essa é a nossa responsabilidade. É assim que a gente vai poder encontrar o nosso amor e doar o amor ao próximo.
Pois é, e eu vou terminar, ela falou, porque tudo, gente, tudo é uma sincronia, né? Então, eu estava até conversando com a Miriam antes da gente começar, eu adoro mitologia, todo mundo que gosta de Freud, de Jung, né? Eu adoro mitologia, adoro Joseph Campbell. Quando a gente trabalha as questões de autoconhecimento, a gente vai buscar tudo que está aí, né? E eu lembro que eu aprendi que, por exemplo, os filósofos, né? Eu fui estudar um pouco de filosofia também, que eu amo. Os filósofos da antiguidade eram os psicólogos de hoje, né? E eu acho que às vezes muito mais sábios até, né? Porque imagina você ter um papo com Platão, um papo com Sócrates, esse pessoal. Mas por quê? Porque eles iam para a natureza, observar a natureza, né? E fazer, eu falei, do micro para o macro, né? Então eles iam para a natureza, observavam a natureza, que foi o que o doutor Bach fez, né? E trazer os ensinamentos da natureza, que por isso que eu falo da sabedoria antiga, que é o que você vai encontrar quando você vai conversar com os indígenas, com os aborígenes, né? Com como é que fala? Lá no Tibete, no Himalaia, com os mongezinhos, entendeu? E é muito interessante, porque ontem eu estava botando tarô com uma pessoa muito querida, e apareceu uma carta de Teseu matando o Minotauro. Então eu expliquei para ela, e eu mesmo também fui, porque eu sou assim, justamente o que eu falo, aquilo que eu olho no outro, eu vou buscar para um entendimento comigo. Então quando ela falou isso de se encontrar, o que é que nós estamos vivendo nesse momento? Nós estamos num labirinto, né? Exatamente. Porque você tem na mitologia Teseu com Minotauro, você tem a explicação filosófica, uma explicação espiritual e uma explicação psicológica, né? Mas vamos dizer assim, o importante é o quê? A partir do momento que você se sacrifica, se colocando dentro de um lugar maluco, que você não tem um direcionamento, é um padrão que você fica. Então, e aí você chega lá e encontra aquele Minotauro, aquela sombra que está lá, por isso que ele é metade homem e metade touro, mas a cabeça dele é que pensa, são os instintos, né? E aí os instintos tem um monte de coisa, né? Não vou entrar aqui, mas é mais ou menos para fechar, esse encontro é justamente quando nós somos colocados aqui no processo encarnatório, todo esse caminho que a gente faz, ele é esse labirinto, né? Mas quando você começa a se conhecer, que Teseu, antes de entrar lá, ele foi falar com Dédalo, que construiu como é que fala? O labirinto, e a Ariadne deu um fio para ele. Esse fio pode ser o fio do conhecimento, né? O fio que liga a gente ao cordão de prata, por exemplo, né? Ele tinha uma ajuda, porque você não pode se jogar na vida sem, como ela falou, sem buscar se conhecer, sem buscar entender o seu processo aqui na vida. Agora, entender o processo que a gente vive aqui não quer dizer que a gente vai fazer alguma coisa. Eu vim aqui, meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa grandiosa. Não, às vezes é uma pequena coisa que você faz. Eu, por exemplo, decidi ajudar 5 gatos. Peguei 5 gatos. Meu condomínio, pensa 5 gatos, que na verdade foram 10 na época. 10 gatos castrados são menos 50 gatos que tinha aqui. Para alguém pode falar, sai que besteira. Não, mas para o pessoal do condomínio, foi uma coisa maravilhosa, né? Como a minha outra vizinha lá que fez a mesma coisa, ela tem mais gato ainda. Então, esse processo, né, desse labirinto que a gente está no momento do mundo, porque é tudo muito confuso, de polaridades. Então, esse mito, ontem que eu estava estudando por conta dessa carta que eu tirei para essa minha amiga, ele fala justamente sobre isso. Vamos entrar na vida, apesar de todos esses caminhos difíceis que nós temos, tendo uma fé que existe, existe o Dédalo, né? Alguém que conhece esse caminho pode nos mostrar, pode nos facilitar no sentido de cooperação, porque o que o Dédalo fez, né, auxiliar, e que a gente tem uma Ariadne
que vai nos dar, olha, você vai lá encontrar com aquela fera, né, que é você mesma, né, porque inclusive nos mitos o que fala é o seguinte, não existe o Minotauro, não existe nada, é o Teseu só que existe, ele próprio é o Minotauro, ele próprio é a Ariadne, ele próprio é o Dédalo, né, então a gente tem consciência de que a gente pode, apesar de todas as dificuldades que a gente está encontrando, e isso não é uma bengala, viu, gente? Por isso que é um fio, não é uma bengala, entendeu? É um processo de... se eu entro numa situação, no mundo complicado, mas eu tenho autoconhecimento, eu sei que eu tenho ajuda, ou através da psicologia, ou através da espiritualidade, né? Aquilo que eu já comentei sobre as ferramentas do herói. O Teseu, quando ele entra lá, ele entra com as ferramentas do herói, né? Porque o herói, para que ele possa ir para o fundo e trazer para o mundo uma lição, que é isso que o herói faz, ele vai com ferramentas. Então, qual é a ferramenta que a gente tem? Autoconhecimento, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou deixar o contato da Miriam, tá? Eu aconselho que vocês façam sim. Eu tive um período uma vez que eu tinha um medo que eu não sabia de onde vinha. Não era aquele, como é que fala? Não era síndrome do pânico, não. Mas eu tava assim com uma sensação, sabe? E eu fui e tratei com um floral específico e foi excelente. Foram uns 4 meses, nossa. Agora, não é só tomar o floral e engole, não. Eu fui fazer minha meditação, eu fui procurar entender formas de relaxar, justamente. Eu preciso ter fé, por que eu tô com medo? Eu tô com medo de uma coisa que eu nem sei o que é, né? E muitas pessoas estão nesse processo, as pessoas estão, em vez de viver o momento presente, em vez de, pode acontecer alguma coisa? Pode, a gente não sabe quando, então viva, vai viver, vai fazer coisas boas, né? A gente não sabe, não adianta ficar com medo, porque o medo te paralisa e o medo não te ajuda em nada, ele te adoece, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou deixar o contato da Miriam. Eu realmente recomendo, tá? E como eu sempre digo aqui, o Tarô com os Gatos é uma conversa legal, descontraída. Tem 1000 outras pessoas falando, 1000 outros especialistas, a gente que está aí há 100 anos, 50 anos. A nossa questão é mais vamos dizer assim, de maneira simples e de uma maneira gostosa, descontraída, trazer para vocês informação, tá? E a gente está fazendo o nosso trabalho, né, no mundo. A gente está, mesmo que eu digo assim, mesmo que 3 pessoas, 4 pessoas vejam esse vídeo, não importa. Aquela pessoa que entrou para ver esse vídeo, ela precisava, e aquilo com certeza transformou ou vai transformá-la, porque já aconteceu comigo assim, um vídeo bobo, pequeno passar e eu falei, nossa, tô precisando olhar para isso, tá? Então, muito obrigada por tudo, tá? Obrigada a você, Miriam, adorei, tá? Obrigada, adorei a cooperação. E eu espero assim também trazer outras pessoas e quem tiver interesse em qualquer outra outro tipo de conversa, né? Pode falar comigo e me mandar entrar lá no Instagram do Tarô com os Gatos e a gente vai aí trazendo